Olá, pessoal, tudo bem? O JP Podcast aqui mais uma vez, gravando com uma pessoa sensacional que vai trazer algo para te despertar, para você evoluir o nível da sua consciência. Então, eu vou logo te dizendo assim, ó, aproveitando, já que você está aqui comigo, dá aquele like, curte, compartilha e principalmente diz o que você vai achar desse podcast. E mais ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho e eu vou dizendo assim: tic-tac, tic-tac. Fala, extraordinários! O que é que vocês estão fazendo com sua única vida? E é isso aí, minha convidada de hoje é Rita Brandão. Que Olha! satisfação imensa, Rita, ter você aqui no JP Podcast. Seja bem-vinda e se apresente por esse público lindo que está aqui nos assistindo. Olha, é um prazer estar aqui, tá? A gente já tinha combinado algumas vezes, né, Realmente, no make-off da vida, e a gente aí nessa questão, vamos, algumas coisas não deram certo de alguns tudo no dias, momento certo. mas tudo no momento certo, né? E eu Exato, acredito que esse momento certo é sempre a sintonia em harmonia, com né, a certeza. vibração em harmonia para que a gente flua com toda, né, com toda a maestria, né, e com Exato. toda a iluminação do universo, né? Então, eu vou me apresentar um pouquinho numa sociedade, né, que eu estou. Rita Brandão é CEO da Vem Bahia, que é uma web TV Vem Bahia, tá? Apresentadora de TV rádio também, né? E hoje estou nesse caminho que diz facilitadora da cura tridimensional, que a gente é multidimensional, né? Não vamos Uau! falar tri, mas multidimensional, e que a gente vai saber um pouco o que significa isso, como a gente pode chegar a isso e o que para como isso também pode chegar às pessoas e para que serve para todos nós, né? Então a gente vai hoje bater esse papo maravilhoso aqui, focando muito aí realmente a terapia quântica. Olha, galera, terapia quântica multidimensional. Salto quântico, vamos conversar Uau! sobre o salto quântico. Maravilha. Pois é, Rita, então assim, uma satisfação e principalmente para falar de um assunto que a gente vê que a humanidade precisa. Não é a Bahia, não é o Brasil, Hum, é a humanidade. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra, a gente precisa realmente entender um pouquinho quem nós somos. E parece até já clichê, né? Essa frase da gente perguntar quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito, mas tem tudo a ver para a gente fazer uma mudança de mentalidade, que é esse quadro, né? Mudança de exatamente. mentalidade. Te É. convido para isso, para você começar a mudar a sua mentalidade. E quando você mudar essa mentalidade que você tem, para esse salto quântico, como Rita colocou, você vai ver que a sua vida tudo vai ser diferente. Então, assim, conte para mim aqui, para todo mundo, um pouquinho sobre Rita, sobre um pouquinho sobre sua história. Você quer Olha, compartilhar eu eu conosco? eu vou contar minha história mais voltada a essa parte realmente de consciência plena, né, de salto quântico, que é muito importante, né, falar um pouquinho dela. Há 35 anos atrás, eu estava taróloga, terapeuta holística, taróloga, tá. Certo. Eu atendia na minha cidade, eu acho que a metade dela. Uau! Mas era onde? Aqui em Aqui Salvador? em Salvador mesmo, né. Então eu realmente me dediquei, não sei se pelo meu perfil, pelo meu arquétipo, eu sou um pouco cética em algumas coisas, então eu busco muito a ciência, né, a ciência, os fatos realmente, as conexões universais, eu sou muito focada nisso. Os divinatórios eu bloqueava um pouco, tá, a nível de intuição, bloqueava, porque eu não aceitava muito. E hoje é totalmente diferente, né, É o acho que é inconsciente, o né? inconsciente, exatamente. E essa questão de cética também não existe mais, o salto quântico já existiu em mim, tá. Claro. E eu passo a ser essa facilitadora, então, dessas pessoas. Mas naquela época, eu atendi durante, acho que 12 anos da minha vida, né. Então eu atendia, eu jogava, eu tentava curar as pessoas, e naquela época a gente não tinha um avanço hoje da tecnologia, a Era totalmente compreensão diferente. é totalmente diferente, as consciências também eram bem diferentes, ou seja, eram ainda bem primitivas, tá, como a minha na época. O que é que acontecia? Acontecia que eu me via numa situação em que as pessoas me endeusavam, porque eu tinha essa facilidade de passar, não vou dizer a cura, mas de passar, um paliativo às vidas delas, né, e elas me começavam a me ter como uma deusa, um deus, porque eu estava resolvendo as situações, embora eu não estava resolvendo nada, eu apenas estava direcionando, tá, porque as lâminas do tarô é direcionamentos, né, e uma leitura muito profunda do seu arquétipo, né, do mundo para você, de você para o mundo.
Mas eu comecei a sentir esse bloqueio em mim de que ainda faltava muito mais, não era isso. Este não era o meu servir aqui no planeta. Eu comecei a não, sabe, comecei a bloquear, eu falei: "É muito mais, um dia esse muito mais chega a mim. Um dia esse muito mais vai florescer". E aí Entendo. chegou o momento dos despertos, eu despertei. Então o que foi que aconteceu? Eu dei essa paradinha, tá, e aí segui então para outros caminhos, né, fui muitos anos cake design, confeiteira na minha cidade, né, fiz muitos bolos lindos, maravilhosos, artísticos, né, para muitos artistas, para o meu pessoal, beijo no coração, né, dessa doçura que a gente fez esse legado aí maravilhoso durante 10 anos, né, como cake design. Depois fui para a minha Web TV Vem Bahia, meu programa no Paladar, que ainda continua. E aí fui para o mundo realmente digital, fui para o mundo realmente da produção da televisão, mas chegou a era de Aquário, né? Meu signo. E chegou a era, a gente viveu 20 anos a era de peixes, e chegou a era dos despertares, da claridade. Aquário traz o quê? O aquário traz uma jarra de água, a intuição aflorada, a consciência plena, o descobrir de algo a mais, né? A limpeza de tudo. Né? Joga água, se limpa. Ninguém limpa sem água, Com não é isso? certeza. Então, o que aconteceu? A era dos espertos são os chamados. Né? O planeta Terra sai, faz essa transição entre peixes e aquário, entre a era de aquário. Recebemos cargas energéticas multidimensionais, né? De muitos volts aí. Começamos a não dormir direito, começamos a uma certa ansiedade dentro do nosso âmago, tudo isso para chamar a gente, tá? Eu estou falando de pessoas que possam sentir esses sintomas porque elas estavam sendo chamadas, tá? Para uma transformação radical na vida delas. E para isso se tornar facilitador. Então, são vários sintomas que todos nós despertos sentíamos naquele momento. E quando você. E eu fui para essa linha, tá? Eu virei, fiz uma mudança na minha vida, né? Eu, na verdade, assim, peguei um barco e virei, né, o casco do barco, e aí fui na profundeza lá daquele mar e emergi, né? E emergi e subi completamente para o universo. Então, e o que é que aconteceu com a minha vida? Mudou toda, em tudo. Todos, tá? Todas as minhas visões, mudança de mundo, mudança de sentimento, sabe? Mudança de liberdade, mudou tudo. E aí, o que é que eu sou hoje? Eu sou a facilitadora, né, para levar muitas pessoas para vir comigo no salto quântico e descobrir você além de você. Isso é perfeito. Eu acho que a humanidade ela precisa muito disso. Como dizer assim, não é para a pessoa que não está preparada, mas são para aquelas pessoas que já estão em uma frequência, né, está numa jornada diferente que muita gente vem aí, né. Então É, assim, é um processo, e é um processo que a gente não pode dizer se é positivo, se é negativo, se está certo, se está errado, é o caminhar de cada ser humano. é. Então assim, tem aqueles que vai estar num trilhar maior, e tem aqueles também que tá no processo do mesmo jeito. Tá na vida, tá na jornada, tá no processo, não é Com isso? certeza. Olha, na verdade, assim, o salto quântico, ele não é dado apenas aos despertos, não. Os despertos são chamados para que eles sejam facilitadores dessa multidão, tá? Você vai ter uma legião de pessoas que você vem na frente e elas, uma legião de pessoas que você foi esse facilitador dessas pessoas. Você pode não ter consciência nenhuma do que seja o ego, do que seja o eu, do que seja alma, do que seja espírito, mas você pode vir até mim. Aí eu vou começar o trabalho em você, entendeu? Porque uma vez você aceitando e buscando, você também é desperto, Claro, certo? Porque você não tá nem sentindo, mas você tem a necessidade de vir até a mim. Então, esse instrumento de necessidade, de conexão, de sintonia de energia, porque você veio até a mim, começa então o processo, né? É fácil? Não. Mas uma vez que ele se torna, né, realização, ele realmente se torna fácil, né? Uma coisa que na vida, Jotânio, que eu sempre digo, e é fato, muitas pessoas falam assim: eu vou tentar abrir esse negócio, eu vou tentar ser uma apresentadora, eu vou tentar. Eu digo, gente, para com essa palavra, tentar. Não existe tentar, existe eu faço. Por que eu faço? Porque mesmo que esse fazer ele não consiga chegar no caminho do meio, tá? Já foi uma realização.
A tentativa já é um fracasso. Mas o seu fazer já foi uma grande realização. Por quê? Porque você pode fazer de novo. Mas esse fazer de novo vai ser completamente diferente. Porque valeu o quê? Valeu o seu fazer até o caminho do meio. E você não vai fazer igual, você vai fazer diferente. Mas nunca comece nada na tentativa. Você tem que começar na realização, Com certeza. né? Então eu sempre falo isso. E isso, todo salto quântico, toda elevação de consciência, você fala assim, quinta dimensão. Estamos em quinta dimensão. Aí todo mundo, aí começa aquela questão até virtual, né? E de internet que fica modismo, né? Todo mundo falando, quinta dimensão, aquele... O que é a quinta dimensão? É o nível da sua consciência. Já dizia Albert Einstein, né? O homem vai ignorar tudo aquilo, né, que ele não tem o conhecimento, porque o nível da sua elevação é o nível da sua consciência. Então, tudo que sua consciência capta, onde ela vai se elevando cada vez mais, é a sua elevação. Você só pode se elevar na consciência, né? É um outro mundo. Então, o que é a quinta dimensão? Não é um lugar. A quinta dimensão é o grau da sua consciência. E cada vez mais, você chegando na quinta, você pode chegar na sexta, você pode chegar na sétima, você pode chegar na oitava. Quanto mais você vai se elevando. A morte, eu morri, né? Tal pessoa morreu. Ela não existe. A morte física é uma mentira. Você nunca morre. Porque você morre em alma, mas você não morre no espírito. A alma é o nosso ego, é o nosso eu estou. É aqui, ó, eu estou agora, eu estou agora. Mas o nosso eu sou, o espírito, ele é único, ele é um núcleo, né? Ele não tem processo reencarnatório. Quem tem processo reencarnatório é a alma. Então, quando eu pergunto às pessoas, quem é você? Ah, eu sou mãe, eu sou tia, eu sou empresária. Não, você não é isso. Eu estou perguntando quem é você. Você, eu sou. Aí a pessoa responde, eu sou. Eu sou o quê? Mãe? Eu sou Deixar de ser mãe, deixa de professora? existir. Não, você não é isso. Você está isso. Você é casado? Não, você está casado. Amanhã você pode não estar mais casado, Claro. né? Você é empresário? Não, eu estou empresário. E, Amanhã você... e quantas. Agora, Jutânio. Quem é Jutânio? Eu sou. Aí você vai me dizer. Você só pode me dizer quem é Jutânio quando você é apresentado ao seu eu sou. Quando você atinge a sua espiritualidade, você entende do seu núcleo, você se conecta com o seu núcleo. Porque o universo, né, Jutânio, ele tem 3 comandos. Ele nunca vai lhe dizer não. Toda essa espiritualidade, toda essa força energética cósmica, porque tudo é de cima para baixo e não de baixo para cima, tá? O mundo é toda conexão de cima para baixo e não de baixo para cima. E ele você vai pedir ao universo 10.000 vezes aquilo. Você fala, não, Deus não me ouviu, não, o espiritual não me ouviu, não, eu mesmo não consegui. Por quê? Porque o universo não vai compreender se você não tiver esses 3 códigos sempre para ele. Primeiro, para você conversar com o universo, tá? Você tem que estar sintonia, mente e coração. Sintonia forte, tá? Sintonia. Frequência. Frequência forte. Se você estiver numa frequência baixa, cheia de problemas, cheia de crenças militantes, você não vai conseguir, tá? Sua frequência está baixa. Aí sua frequência está alta. Aí vem o quê? Depois da frequência? Vibração. Então você sintoniza com o universo, tá? Você tem a frequência alta e você joga. Você joga a sua vibração. Sintonia, frequência e vibração. E aí você dá esse salto quântico de sempre estar conectada e conversando com o universo, né? Aí a gente fala, vamos falar um pouquinho, vou até te interromper, que eu sei que você quer me fazer uma pergunta, mas eu vou nessa questão dos egos, né? E das almas, dos egos e do eu. O que é que a gente estava até aqui no make-off, a gente falou o nome família, né? Então, quando a gente chega no mundo, o que é que a gente já tem de ego, de frente, né? Que a gente vai crescendo naquilo ali, a gente vai adquirindo os egos. Família, pai e mãe. E o que é que a gente compreende disso? Que esses DNAs, como meu pai agiu, como minha mãe agiu, como eles foram comigo, como eles foram com as pessoas, esses espelhos todos,
né? Tem uma música até do cantor que eu amo, Oswaldo Montenegro, e que eu acho perfeita. A vida não aprende, a vida você não aprende no espelho. Não, você não aprende no espelho, tá? Mas a gente acha que espelho, sim, a gente vai aprender, porque eu tenho que ser espelho de meu pai, eu tenho que ser espelho de minha mãe. A mãe, ela é apenas um portal, tá? E a junção com o pai também. Então, precisamos desses portais para chegar ao planeta Terra. Mas a gente não pode, nem eles escravizar a gente, nem a gente escravizar eles. E acaba que o ego escraviza todo mundo. Porque o planeta Terra já é uma escravidão, já é um sistema de escravidão, né, de todos nós. Aí o que é que acontece? Acontece que a gente vai crescendo nesses egos e nesses egos a gente não se liberta. Você quer ver uma coisa? Que a gente vai ver que o salto quântico todo da humanidade, do que eu quero te falar, está na história de Jesus Cristo. Vamos entender Jesus Cristo como família, tá? Porque a gente veio aqui para servir. Vamos entender Jesus Cristo como família. Ele estava lá crucificado, ele estava lá na cruz, né? Apenas como... Porque nós somos o quê? Nós somos matéria, né? Ele estava na matéria, mas a dimensão dele na 20ª, acho que quinta. O que é que aconteceu? Maria estava ali chorando. Ele já estava no Calvário. E Maria em prantos, a mãe de Jesus. Quando Jesus olhou para Maria, ele falou o quê? Enxugue as lágrimas, mulher. Ele não falou enxugue as lágrimas, mãe. Olha a diferença do que ele quis te falar, do que ele quis falar para você, do que ele quis falar para mim, para todos nós. E as crenças militantes, as religiões, as interpretações, as metáforas, né? Tudo a nível de troca, de interesses, foi modificando. Jesus disse honrai pai e mãe. Não, ele disse honrai todo mundo que te ama. Se for o seu pai, se for a sua mãe. Porque nem todo pai você tem que honrar, nem toda mãe você tem que honrar. Existem mães que abandonam os filhos, existem pais que abandonam os filhos. Por que você vai honrar essa pessoa? Ela não te honrou. Então Jesus falou. Jesus não falou os 10 mandamentos que estão na igreja. Os 10 mandamentos dele é completamente diferente. Então é isso que eu falo, essa consciência que você vai entendendo, né? Porque todo o salto quântico está realmente na história de Jesus Cristo, para que você chegue até lá. Quando a gente fala de propósito, o meu propósito, o seu propósito, não existe meu. Meu é um pronome possessivo, é ego. Nós estamos no ego. Então, quando a gente fala propósito, é único para todos nós, servir. Você está aqui para servir. Quanto mais você serve, mais você evolui. Quanto mais você serve, mais você capta o seu propósito. Quanto mais você serve, mais você chega perto da iluminação. Né? Tá caladinho, pode me perguntar. Não, tô escutando você. Só que eu fico com muito. Teria muita coisa para eu poder Sim, pontuar em não relação à dá, sua não dá. fala, mas são coisas que eu venho falando constantemente. Quem tiver interessado também pode ver um vídeo meu que eu falo sobre palavras mágicas, né? Então, assim, da gente dizer se vai tentar, se pode. Eu tô aqui o tempo inteiro falando sobre ego inconsciente. Quem tiver dúvida, assista meus vídeos, estão todos aí no YouTube, vai ajudar pra caramba cada um de vocês. Vendo essa situação da última que você falou, na questão do servir, Rita, eu concordo, só que assim, eu fico com o pé em uma situação que eu me preocupo na questão da dependência emocional, né? Então assim, porque muitas pessoas elas não estão preparadas para viver dentro do salto quântico, dessa elevação de consciência, entender que a consciência não é um lugar, é um estado mental, né? Então, devido a isso, a pessoa vai fazer o que papai e mamãe determina, porque eu já falei aqui em algum momento que tem pais e mães que, assim, eu concordo no intuito de a gente honrar, porque, como você falou, são portais ao qual a gente chega aqui. Se eles não vão cumprir os papéis deles, é simplesmente dele. Porque, assim, seguindo a teoria de Jung, o que o outro faz não me representa. Me representa o que eu faço, né? Então, assim, a partir do momento do que eu faço com a minha vida, esse personagem ao qual eu estou vivendo, que eu não sou Jutânio, eu estou Jutânio. Você, como você falou, você está Rita. Jung diz que nós somos o quê? Personagens. E dentro desses personagens tem vários. Se a gente mergulhar, a gente pode trazer aqui cada um, né? Uhum. Muitos personagens ao qual, como você determinou também como ego, não deixa de ser manifestado
através do ego, que o ego eu digo que é como se fosse uma panela de pressão, e o pito da panela de pressão é o ego, ao qual precisa o inconsciente se manifestar aqui no meio, aqui na natureza, nesse momento. É tanto quando eu conto a história de Cora e de Perséfone, eu sempre digo assim, você tem que mergulhar em você e trazer para aqui, para essa realidade, os seus medos, as suas frustrações para ser trabalhada. E a dependência emocional do que eu disse, dessa questão do servir, é porque tem gente, por não conhecer, tem a tendência a querer sempre estar tomando conta do outro e deixando de viver sua própria vida. Como a gente vê todos esses programas de TV que tem aí, sensacionalista, ou de repente de fofoquinha, que as pessoas adoram, né? Tá olhando o quê? A vida do outro. E a tartaruga vive quantos anos? Porque cuida da vida dela, né? Porque senão eu acho que ela não ia viver 150 anos, né? Exatamente. E a gente deixa de cuidar da nossa própria vida para conseguir a elevação, conseguir essa mudança, conseguir essa consciência, porque a gente está sempre se preocupando com o outro. E a partir do momento que eu não me preocupo com o outro, o que eu faço, que é melhor para mim, dentro das minhas condições de consciência, aí agora sim, porque a gente só dá para o outro o que nós temos. Então, assim, se eu tenho paz, amor, eu vou doar para também isso. Agora, se eu tenho só frustrações, medos, culpas, o que é que eu vou também transmitir para o outro? E aí vem a questão da coletividade. Porque, assim, como é bem interessante, tem alguns filmes que falam assim, o trem, que tem um trem que o planeta todo sofreu um problema e tá todo mundo num vagão, em vários vagões no mesmo trem, é igual a nossa vida, né? Não tem condição da gente dizer assim, eu vou conseguir essa evolução se os outros também não começarem também. Porém, existe uma coisa que para mim é interessante. Eu seguir a minha própria vida dentro das minhas concepções, sem a dependência emocional de querer sempre agradar e viver uma vida que o outro quer para mim. Aí agora tudo começa a ficar diferente. Se eu quero mudar alguém, se eu quero ajudar alguém, primeiro eu me ajudo, primeiro eu mudo a mim mesmo. O que é que É. você acha? Olha, eu vou até pegar toda essa sua fala aí, né? E vou desmistificar aqui um monte de coisa, tá? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: quando você fala em quântica, você tem que falar em física, tá? Exato. Nós somos, Uma das nós melhores, somos, né? nós somos corpos sutis. Uhum. Nós somos matéria, que é bem densa, tá? Nós somos energéticos, que é energia, os átomos transcendendo aqui o tempo inteiro, tá? Nós somos o mental, tá? Que tá todo o nosso ego, todo o nosso astral, tudo isso. E nós somos o espiritual. Então, são quatro corpos sutis, né, que você vem em um caminhar. O nome disso é caminhar. Perceba que quando você chega na Terra, você não chega na Terra no corpo sutil da matéria. Você chega na Terra no corpo sutil espiritual, tá? O que é que vai acontecer quando você chega e você reencarna e você está nesse corpo, que é uma matéria? O ego vai fazer você se perder completamente do seu espiritual. E é por isso que você vem aqui, para você se perder, para você se achar. A sua evolução está no encontro de você com você mesmo. O que é que acontece no decorrer da matéria densa que é nosso corpo, tá? Para você chegar ao salto quântico da espiritualidade na sua consciência? Bloqueios, né? Lutas, crenças militantes, dissabores, aprender a viver neste mundo, né? Para que você então se perca bastante, lute para se encontrar até você chegar a querer uma consciência diferente, um caminho diferente. A vida é um labirinto, né? Você chega aqui no planeta Terra e vai andar em labirintos, 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 e no ciclo vicioso, enquanto você estiver no ego, enquanto você não achar você. Quem é você? O eu sou. Simplesmente é aquele núcleo que você não reencarna, que é a sua essência. Essa essência, quando você entende e alcança ela, você entende que ela é servir, porque você não está se importando com o que o outro queira receber de você. Você não está se importando com o que o outro faz de você. Você não está se importando de nada que prenda você aqui na Terra. Porque você tem essa dimensão na sua consciência de que nada disso
é importante, de que nada disso é grande perante ao que você alcançou. E você começa a compreender as partes pequenas da vida e dos egos das pessoas, tá? Perfeito. Quando você fala, né, porque eu só dou aquilo que eu recebo, e a Não, que eu tenho. humanidade, e é o que eu tenho, você tem muito mais, só que você não descobriu o A seu pessoa ainda não poder. sabe Você ainda. não descobriu o seu poder? É. Olha para Jesus Cristo. O que Jesus Cristo recebeu de todos nós? Humilhação, né? Morreu na cruz todo cheio de sangue, injustiça, costas, desprezo. E o que foi que ele deu? Amor. Estou na cruz e ele olhou para a multidão ali embaixo, inclusive os soldados, e ele falou o quê? Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Pronto. Quando você atinge esse grau, a pior coisa, Jotânio, no mundo dos egos é o poder da troca. Destrói completamente. Por quê? Porque você sempre espera do outro alguma coisa. Quando você espera do outro alguma coisa, você cria o que em você? Expectativa. Expectativa. E o que é que a expectativa faz? Frustração Depressão, e frustração. frustração, dores, rancores e lágrimas. E culpas, né? Culpas, e muitas. Você É. vai começar, você já está na matéria, que não é fácil, que é pesada. É maravilhoso. Você fica pior ainda. É maravilhoso. Você fica pior ainda. Eu Então, acho né, maravilhoso, o que Rita. acontece? Eu digo assim, ó, nós, né, a questão de você se elevar sua mente, se desprender completamente, você sai completamente desse sistema, mas ele é necessário para a sua evolução. Eu não posso chegar aqui espírito e ser espírito, entende? Eu preciso me perder, porque é aqui que está a minha evolução. Aí a gente entra com o processo do palavra karma, né? Karma e dharma, livre-arbítrio. Será que realmente tem? Sim, tem o karma. Tem o karma de você ficar preso àquela situação porque sua mente é sabotadora e diz que você precisa estar ali, tá? Quando você consegue, na sua mente, pegar outra dimensão, você compreende que você só aceita aquilo que você quer. Você só aceita que o outro faça com você o que você permite que faça. Porque você, quando descobre o seu poder, ninguém vai fazer mais. Exatamente. Entendeu? Não existe. Existe o seu poder sobre Onde o está a mundo. sua felicidade? E outra coisa, poder é uma coisa que só na consciência plena é entendida. Tá? Porque se você dá um poder a um ego, esqueça. Tá? Ele vai se triplicar em egos. Esse poder vai se transformar em ego 3 vezes. Mas quando você dá um poder, né, a uma parte espiritual, ela não é poder. Entende? Ela não é poder no sentido de competição, no sentido de egos altos. Ela é poder no sentido vibracional, de emanar. Eu tenho esse poder de emanar isso. Tá? Então, o que é que a gente compreende? Que o salto quântico te liberta completamente de uma vida que você achava que era verdade. Estou te escutando, Que só quero você, achar uma sim, eu imagem estou te aqui. falando, de você achava que era verdade, de você achava que realmente você tinha que passar por tudo isso, que você achava que realmente é seu momento aqui, é você, e tudo isso é uma grande ilusão. Estamos aqui de passagem, o planeta Terra já é uma grande escravidão, e estamos aqui com o único propósito de servir. Né? Estamos aqui para nos elevarmos cada vez mais em a nossa consciência, porque a gente vai se desprendendo de tudo isso, deixamos de viver em ciclos viciosos, como compreendemos, tá? Que não existe troca, que não existe eu dou o que eu recebo, que não existe a culpa é de meu pai, a culpa é de minha mãe, que não existe nada disso, existe apenas o seu encontro com você mesmo. Aí você começa a falar assim, bom, esse grau eu já atingi, né? Então eu já sei viver, sei completamente viver aqui e em outra dimensão também, tá? Claro. Mas eu ainda estou aqui, o que é que eu vou fazer? Ser facilitadora para trazer essas Ajudar outras mentes. pessoas. Ajudar outras pessoas a se elevar, para quando ela partir, como eu te falei, a morte não existe, existe a morte de situações. Eu morro em um trabalho para eu nascer em outro. Eu morro em um relacionamento para eu nascer em outro, né? Eu morro em uma profissão para nascer em outra. Então, essas situações existe morte. Mas o ser humano, né, não existe. Eles têm 4 corpos sutis. Ele não morre, ele transcende. Eu acho que são 7. Mas A gente aí tem muito mais não, corpos que isso, mas não a gente quero não citar pode. aqui agora. Exatamente. Eu também não. Por quê? Porque, veja bem, o que a gente, Gitânio, tem como a consciência hoje, né, a consciência que estamos hoje, Jutânio,
E Rita, né, o encontro com o nosso eu sou, essa consciência plena de que realmente o porquê de tantas coisas, e isso todos os dias a gente vai cada vez mais despertando, a gente também tem que ter o cuidado do entendimento coletivo, Exato. né. Tudo que eu estou falando aqui, muita gente está tendo como algo, de primeira, ou seja, eu nunca ouvi isso, eu não sei nem o que é isso, achei interessante. Aí você tem que ver até o filtrar das suas informações, até Exatamente. onde você deve informar, né, porque O outro não está eu não preparado, posso passar a letra Z, se essa não pessoa, sabe o ar. ela não sabe nem o A, É. entendeu? Então, assim, vou falar de uma coisa prática. Eu morava no interior, né, da Bahia, e aí eu vim para Salvador por causa de eu passei num concurso público federal. Maravilha, era o meu sonho, aquela coisa toda. Depois que eu estava aqui, ah, satisfeito, tendo gratidão por estar trabalhando, já estava também em outro emprego, 2 empregos, saí de um, ia para outro, e nisso, Rita, veio para mim uma insatisfação. Eu não lembro se foi em 2017, 2018, uma insatisfação. Eu saía do trabalho, eh, e nisso era o que estava fazendo aquela avenida ali, ACM, perto do antigo Iguatemi, que é o Shopping da Bahia agora, e o trânsito terrível, porque estava em construção, tudo interditado, 2 horas da tarde, e eu sabe qual é a pergunta que eu fazia? Eu fazia assim: "Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui?". Eu me perguntava isso todos os dias. E veio uma insatisfação. E nisso, eu tive, assim, um convite para começar a estudar. Primeiro eu senti, né, eu estava de Tá, plantão um o dia. desperto sente. Isso, eu senti algo muito estranho na minha Ou seja, vida, sentiu o chamado. e não sei se foi chamado, mas foi algo que eu nunca tinha sentido, já tinha sentido uma vez, e aí eu senti a segunda vez. O que é que eu estou fazendo aqui Na é o chamado. Certo, mas eu senti algo no corpo mesmo, eu senti algo e eu falei assim: "Não, eu não quero, eu quero entender o que é isso aqui". Me lembro que o desperto ele passa por vários processos físicos, eu te Eu falei, sei. insônia, angústia, Aham. né, vários. Aí foi que eu fiz, aí eu comecei minha mudança para eu estar hoje aqui no JP Podcast, ser o profissional que eu sou, estar na minha melhor versão, principalmente de consciência, porque eu comecei minha mudança no espiritual. Não teve como, eu dizer assim, eh Não, você não começou sua mudança no espiritual, você começou a alcançar o seu espiritual, isso, né. não, porque assim, Foi no eu já caminho, vivia você isso foi para o tudo. caminho espiritual. Eu já vivi isso tudo, mas assim, via que todo mundo falava aí em relação a Jesus, a Deus, a todos os tipos de religiões, do candomblé ao evangelho e tantas outras, mas eu era um pouco apático em relação a tudo isso. E nisso eu fui estudar, fui entender como era esse lado espiritual. Aí depois do lado espiritual veio toda uma questão de grade de estudo, além de análise de perfil comportamental, corporal, de coach, Energia. é todo, tudo, vou botar do tarô ao coach, do análise de perfil comportamental à constelação familiar, à hipnose. Eu tive que fazer vários processos para entender a mais, para ser realmente quem eu sou nessa versão a qual eu estou vivendo, tanto de corpo quanto de consciência. E, e a mudança vem através disso, né? Da gente procurar saber, porque assim, eu acho que isso aí um dever do ser humano também. Estamos aqui, a gente tem que parar de pegar tudo que é ofertado, mas assim, o que está sendo ofertado, eu preciso disso? Ou eu vou buscar algo que realmente eu possa querer? Ou diz assim, ou seja, na vida tudo é assim. Eu pego o que o Jutani está falando, eu pego o que o Rita está falando, é como se fosse uma comida. Eu vou comer, fazer a digestão, e disso que ele está falando, eu vou aproveitar o quê? O que eu elimino, o que eu absorvo, né? Uhum. O que eu quero, o que eu não quero. E a mudança começou através disso. Quando a gente pensar na minha, né? Quando a gente pensa em mudar um pouco sua vida, buscar o autoconhecimento, é nisso aí. É por isso que eu tenho, ultimamente, eu tenho uma mentoria e tenho um programa, né? Tem um programa chamado ADPI, que é autoconhecimento, autodeterminação para a pessoa viver. Porque assim, quem auto se conhece, se autodetermina. Poxa, eu me autoconheço. Então, agora eu vou me autodeterminar. Quem eu sou? Olha, palavras-chave. Exato. Eu sou. Eu sou.
Aí depois que quem eu sou, eu vou viver o processo de individuação. Que o processo de individuação é você deixando todas as amarras, todo aquele aprendizado que te ensinaram, para você viver agora realmente a sua própria vida. E É, dizer assim: eu vou fazer o meu caminhar a partir de agora. É como se fosse o processo de iluminação. é. Mas é um processo de É o iluminação. processo de iluminação, Tá? você seguir seu próprio caminho, sem as amarras, sem os titãs da Sem vida, que são as corrente, sem cultura, nada. a cultura, são os hábitos, são as Ó, crenças limitantes e tantas outras coisas exatamente. que impedem a gente de avançar. Conhecereis a verdade e E a a verdade verdade vos vos libertará. libertará. Fato. O que acontece, uma vez que você descobre essa verdade, conhece a verdade, você não tem mais como voltar atrás. Não pode. Ela é um caminho de seguir e sem volta, porque você atinge outra consciência, você atinge outra dimensão. E como eu falei, tudo fica pequeno, tudo que você passou fica numa claridade tamanha para você, É. de tudo muito claro, tá? E dentro disso tudo muito pequeno, porque você passa a compreender, porque você conheceu essa verdade, né? E aí você foi. Então, daí você não tem mais como você voltar. Einstein diz o seguinte: uma mente que se expande jamais voltará ao normal. Mas não tem Não o tem como. normal para a Terra, porque o que Isso, a gente vive não é o normal. O normal nosso é a consciência que a gente realmente encontra, eu isso. sou. E nesse aprendizado, Rita, que eu fiz no período todo, né, que é uma faculdade. Eu agora estou no 8º semestre. Mais um pouquinho eu estou me formando em relação a todo esse conteúdo que eu busco. É o seguinte, quem eu sou e assim, como eu vivo, isso tudo é importante. A gente estuda semestre, como eu vivo. E hoje a gente vê que na era tecnológica a gente acha que não tem nada a ver, mas assim, o que é que eu publico? O que é que eu falo para as outras pessoas? Eu promovo transformação ou eu promovo eh, algo triste, algo pesado para as pessoas? Porque eu sou também é o que está na TV, é o que está no Instagram, é o que está no Facebook, está no TikTok. A gente vê que é porque assim, lá não está a Rita de carne e osso, mas tem uma Rita virtual. Sim. Não é isso? Uma Rita que comunica com as outras pessoas. Aqui É. agora estamos comunicando com você. Estamos fisicamente e ao mesmo tempo também virtualmente. Então, assim, o que é que a gente está comunicando que pode ajudar a transformar a sua vida, a te ajudar nesse processo de individuação e chegar ao processo de iluminação? Olha, eu vou te falar uma coisa aqui muito interessante, e que as pessoas que estão assistindo a gente agora, elas vão falar assim, gente, nunca pensei nisso. Para você ver como você falou, eu estou virtual, né? O que é que eu comunico? Aí a gente vai para as questões. Você sabe que todos nós temos nossos arquétipos, os egos são feitos de arquétipos, né? Aí Arquétipos. você fala, então o que são arquétipos? São perfis, traços da personalidade, tá? Você pode estar imperador, que é o imperador é o domínio, é o dono, né? É a pessoa forte, ela tem que se manter forte, é a pessoa da palavra correta, então é o imperador. Você está sacerdotisa, o que é sacerdotisa? É a intuição, né? É a bondade, é a troca, né? Você está o louco, quero iniciar, estou na fase do iniciar, estou Pegar indo sem todo medo, mundo. estou indo sem medo, ou então até para um É, projeto mesmo, entendeu? Estou indo, vou me jogar no abismo e que vem a isso. mesa, De olho fechado. aquele corajoso, É. destemido, sem barreira nenhuma, tá? Então, todos esses arquétipos nós temos e vivemos ele todos os dias. Acontece que no nosso perfil de personalidade carregamos um arquétipo muito forte, que é esse arquétipo que reina sobre a nossa alma, tá? Então, você pode ter um arquétipo do carro, por exemplo. Né? O que é o arquétipo do carro? Controle das emoções, Exato. né? Controle da razão, controle do coração. Aquela pessoa que ela Pra onde sempre é que vai você está adiante, guiando? ela sempre vai Um adiante. puxando para um lado, outro puxando Isso, para o né? outro. Aquela pessoa que ela domina também as situações porque ela tem um controle emocional. Então, você também pode estar, você tem um arquétipo É. do carro. Então, esses arquétipos são leituras que a gente faz. Imagine um mundo sem arquétipos. Como é que a gente iria ler as pessoas? Né? Não sei. Como é que eu posso conhecer essa pessoa? Através dos arquétipos, através É. do perfil. Né? Mas aí você vem que a gente vai voltar para a parte da comunicação. Perceba, toda comunicação, ela é, né, como você falou, a pessoa, então a matéria, tá?
O Mas um personagem. personagem. E esse personagem, ele é ego. Não tem como não ser. Porque é a forma de o nosso inconsciente Ex se manifestar Pronto, aqui ele no é ego. meio. Ego. Mas observe, ele é ego, tá? Agora aí vocês vão achar isso interessante que eu vou acabar de falar. Aí tem uma mulher lindona, bonitona, né? Sempre posta lá de shortinho, de academia, e ela vai. E o feed dela é todo assim, de biquíni, bem pequenininho, sensualidade, mostrando tudo que pode, que não pode. Várias Mas curtidas quando masculinas. você. Não, no mundo de universo de curtida, ela quer mostrar mesmo a beleza. Mas quando você vai no texto desta mulher, tem sempre algo de Deus. Tem sempre algo de espiritual. Aí você fala: peraí, como é que essa mulher tá mostrando esse corpo, essas coisas todas, e tá fazendo esse texto aqui? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem. Porque o eu dela está escrevendo. Entende? O eu sou dela é aquilo. É aquilo que ela carrega aqui. É aquilo que ela carrega cá. E aí ela passa. A comunicação. Mas a comunicação não verbal, que é aquela foto, que não é ela, mas que o ego ensinou ela a ser, A sociedade, ela o mostra. meio, a mídia. Você está entendendo? O ego ensinou ela a ser. Aí ela mostra, porque aqui é a sociedade, o meio, o eu sou, o eu sou não, o ego, né? Então, eu sou assim, eu faço assim com as pessoas. Não é ela. Então, você vai ver, às vezes, muitas coisas desconectadas na internet. Entre o ego, a alma, e o eu sou. Aí você se pergunta, né? Como é que não pode uma pessoa ser assim? Como é que pode uma pessoa que cresceu sendo desprezada, humilhada, recebeu vários nãos, maltratada, dá amor? Ela doa amor. Ela passa revoltada. Mas existem pessoas que passaram por todo esse processo e elas são puro amor. Irmã Dulce, né? Ela foi rejeitada praticamente e ela foi deserdada pelo pai. Irmã Dulce era rica. Vinha de uma família rica financeiramente, tá? Porque rica espiritualmente a gente nem se fala. E quando ela quis, ela ia, foi várias profissões, mas quando ela quis entrar no convento, ela realmente, o pai deserdou, porque ela começou a pegar um monte de gente na rua e ela dava dinheiro, e ela fazia pela vida, e ela aconteceu. Aí o pai deserdou. E ela passou por vários processos de sofrimento, de tudo, mas ela sempre foi amor. Ela não foi ensinada a amar, porque o amor não se ensina, se sente. O eu sou. Então, a irmã Dulce foi ensinada o quê? A todo o capitalismo, a todo o lado financeiro, que é ganância, que é poder, que é meu, só meu, né? Que é divisão. Ou se acomodar em uma vida pré-estabelecida. E ela fez o quê? Abandonou tudo. Mudança. E ela foi fazer o quê? O São Francisco propósito Xavier também universal. fez a mesma Pronto, coisa. o propósito universal. Servir. É. Por quê? Porque com sua consciência é plena, nada faz Porque sentido, não para existe. uma visão mundana, como a gente pode colocar assim, né? Uma visão aqui do mundo, as pessoas acham que o ter e o fazer os representa. Mas olha, Uau, eu tô numa família. Não, minha filha ou meu filho só pode casar com alguém com condição financeira X. Não, vou até botar numa escola Y para conhecer o fulaninho, porque a família já tem condição financeira. Certo, mas será que aquilo vai trazer felicidade para aquela menina, para aquele menino? Ou de repente representa o eu sou dele ou dela? Porque é aquela questão, de repente a pessoa pode sair, como você falou, de uma família, como foi de Irmã Dulce, família rica, e a pessoa ter um desejo de servir ou de entender que o poder, a consciência dela a estava, a consciência consciência dela dela já foi está muito mais além de que muito dizer assim, além. eu estar feliz com o pouco, enquanto eu tenho tudo e eu também posso ofertar. Exatamente. Alguém vai me dizer vários nãos, mas isso aí é só o início de um grande sim que vai vir, É. né? Aí você falou uma coisa interessante, a questão do sentir, né? Jung, ele fala muito sobre isso. Ele fala que Deus, esse Deus que todo mundo cultua aqui fora, ele nunca existiu, certo? Então, assim, a gente vê as pessoas
falando, pregando e tantas outras É um coisas. Deus que a Igreja Católica construiu. É isso, foi um Deus criado, né. Uhum. Então, dentro dos talvez algumas pessoas, não fique, assim, satisfeita até com o que eu vou dizer, mas reflita, coloque no seu mosaico. Até o que está no Velho Testamento, a pessoa for analisar, olha o tipo do que está escrito, de como era aquele Deus que está lá escrito. Não foi Jesus nem Deus que escreveu aquilo Porque ali. Jesus Foi a foi Igreja Jesus é Católica. o Novo Testamento, e É. o Antigo Olha, Testamento é Jutânia. uma outra É, coisa. Só um momentinho, Rita. tá. Aí o que acontece, a gente precisa sentir Deus, e para sentir Deus você tem que se interiorizar, você tem que entender primeiro quem eu sou, para depois você dizer assim: "Agora eu posso sentir Deus", né. Sentir Deus é você começar a sentir também você mesmo. Porque tem hora que a gente não se sente, a gente não se conhece e a gente quer jogar tudo em uma criação, a gente Uhum. quer botar nas mãos de Deus algo e que não existe. E Exatamente. simplesmente a vida das pessoas vão ficando estagnada, vão ficando sem viver sua melhor versão ou ter uma vida extraordinária. E a vida extraordinária, para algumas pessoas, é bom explicar rapidinho aqui, não é a pessoa ter um carrão, não. Não é a pessoa ter um apartamento, uma casa em Paris. É você desenvolver, entender essa consciência de quem é você. Porque quando você tem essa consciência que você não é, como Rita falou, o seu ego, você não é o personagem ao qual você está vivendo, você é eu, espírito. Você vai entender a grandiosidade, a grandeza e a responsabilidade que tem de você descobrir quem realmente você é. Exatamente. Olhe bem, eh, Deus, o Supremo, é uma fonte de luz, tá? O É o espírito, que a gente acha. quanto mais evoluído, você não, você se deslui de imagem. Você se torna luz. Tanto que uma consciência é uma luz plena, né? Uma elevação de uma consciência cada vez mais. Por isso que você vai tendo a claridade das coisas. Ninguém vai te contar, você vai sentir, você vai ver com outros olhos, com os olhos da É. espiritualidade, né? Luz é consciência. Você é Deus, eu sou Deus. Claro. Imagem e semelhança, co-criadores, tá? Todos nós somos deuses e deusas. Perfeito. Apenas não sabemos disso ou esquecemos disso. Ou Mas fizeram a gente não não saber. sabemos disso ou esquecemos disso, tá? Não sabemos porque fizeram não. Fizeram questão da gente É. esquecer. Fizeram De questão da primeira gente não mão. saber. É. Por quê? Porque a cabala, a Igreja Católica, ela guarda todo esse conhecimento da humanidade para ela. Como é que eu vou controlar você, Gitana? Como é que eu vou botar o poder no mundo vindo de mim, se eu não controlo o ser Seria humano? igual Já medicação, né? pensou se todo mundo chegar aqui e saber que tem poder? Existe. Tem que ter um poder na Terra, tá? Tem que ter poder político, sistema. E de onde é que veio o início desses As poderes? leis. As leis. E de onde é que vem o início desse poder? Justamente da igreja, que era aliada aos reis, tá? Então, em troca dos reis, os reis passavam para a Igreja Católica ouro, terras, né? Aquela riqueza toda, Desde quando chegou aqui né? no Brasil também é Ah, a você mesma vê, coisa. você vê que a Igreja Católica falou que o negro era o quê? Não tinha alma. Imagine. Eu vou escravizar esse povo. E Mas o para eu que seria escravizar, mesmo? é preciso que você entenda que ele não tem alma. Você Imagine. entendeu? A Igreja Católica E fez com seria o que que mesmo? o ser humano, olha o poder mental que ele tem de manipulação de mente. Eu O sei. ser humano não tem alma, né? Então a Igreja Católica faz. Então o que é que acontece com a Igreja Católica? Você tem um Deus, mas você tem que temer a esse Deus. Então, para você temer a ele, eu vou construir o diabo. Claro, E se eu construir o diabo, você só quer ser Deus. com certeza. Entendeu? Porque se você não for Deus, você vai ser o diabo. Você vai ser arrebatado para o Então, inferno. então eu digo, eu não sou e ninguém deve ser de religião. Todos nós somos seres de fé. Eu sou uma mulher de fé, tenho fé, mas eu não tenho religião, tá? Porque a religião é construída por um sistema, né? A É religião é porque construída religião é justamente religare, né? Se a gente for olhar exa dentro, em todas as é religar religiões, né? você a quem? A você mesmo. Exatamente, quer ficar numa religião, se sentir bem nela, tranquilo, Beleza, porque tem gente que ótimo. precisa. Precisa, e você evolui, você fica bem com você mesmo, tá maravilhoso. Mas tenha consciência de quando naquela religião começar a lhe explorar um pouquinho, não dê.
Não faça. Mas a religião, Porque, Rita, olha, quando você acabou de falar aí, não é um carro que te faz feliz, não é isso que te faz feliz. Não existe lugar na terra que te faça feliz. Não existe lugar na terra, nem templo algum que te faça que feliz. te faça feliz. Quem vai te fazer feliz é você com Você é a você. felicidade. Porque tudo aqui é mentira, É. é ilusão. Esse carro vai envelhecer, meu Enferrujar, apartamento vai vai bater. vender, meu marido eu perdi, me deixou por outra, meu emprego me botaram para fora, meu chefe, Não meu me mundo valor... desabou. É. E quem é Meu você? Deus, tudo aquilo maravilhoso na minha vida, eu sou infeliz. Mas, se você perde tudo isso e essa consciência está limpa, compreendida, elevada, você vai fazer tudo Tudo de de novo. novo. Vou dar um exemplo em relação a E isso. a porta abre rápido. Com certeza. E tudo é questão de mentalidade e questão de consciência. Olha o que eu vou te dizer. Se a gente pegar... Quem é que fez esses computadores? Bill Gates. Gates. Aquele cara, ele é o corpo dele? Não. Não, é mente mesmo. Exato. É, Mas se é a gente espírito. pegar aquele cara e dizer assim, olha, Bill Gates perdeu toda a fortuna dele. Uhum. Que é um cara que faz até privada lá na África, que a pessoa pega É, água e pode beber de novo. uma grande marca. Então, aí vou te dizer uma coisa. Se ele perder tudo de novo, ele vai construir, porque ele tem aqui, ó. Exato. Foi o que eu acabei de te falar. É a Quando você tem. mentalidade. Não É é a men... mentalidade, é espiritualidade. Isso, mas a mentalidade dele, A consciência. a consciência, ele vai fazer tudo novamente, porque ele Porque tem assim, ó, potencial. E eu quero explicar uma coisa aqui, eu já falei, mas hoje está sendo um momento importante. A nossa mente, que a gente... sabotadora. Isso, mas a nossa mente, tem gente que acha, não sei se foi ensinado para você, que a mente não é o cérebro. O cérebro é Uhum. simplesmente um E acabar de órgão. te falar isso. O cérebro é um Uhum. órgão e a mente, ela não está no corpo físico, A certo? mente, existe a consciência. São duas coisas Isso, a separadas. consciência está no espírito e a mente está em outro lugar. Na alma. Tá? A mente Posso está na botar alma. na alma, O mas que talvez acontece? A não... mente É, vai te sabotar o tempo inteiro. Ela vai ser o bloqueio para você não chegar ao seu espírito, à sua consciência plena. Ela foi feita para isso. A mente foi feita, sim, claro. Não é através dela que você alcança. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, vá. bem clichê, mas até um pouquinho forte, tá? Quando você está no momento sexual, tá? No momento de amor, com a sua esposa ou com alguém, que você chega ao ápice, né, do seu prazer, sua mente esvazia. Você não sabe nada, ela esvazia, não é? Por quê? Porque aquela carga energética que você dispara, né, de prazer, ela esvazia, ela se distancia, tá? E ali ela não existiu, porque a consciência é essa carga energética. Quando ela vem e ela joga, né, na mente, ela some, porque a sua consciência é a carga energética em vibração. Ninguém sente prazer se não for vibracional. Não existe prazer sem vibração. Então perceba que a consciência, naquele momento, ela se faz em vibração e ela some a mente. Então sua mente ela é feita para quê? Para realmente trabalhar tudo que a gente vive. Tudo isso aí que você acabou de falar das pessoas, de pensar assim, de ser assim, de aceitar isso, de fazer isso, ela distancia a gente do espiritual. No espiritual, a sua consciência é única. Não existe mais nada. Só existe uma coisa. Nada é impossível para mim. Tudo é possível. Eu sou Deus. Eu estou aqui para servir. E eu já evoluí. Claro. Acabou. Agora vamos para a mente. Tudo que vem. Aqui, futucando o dia inteiro, né? Meu Deus, peraí que eu tenho que fazer aquilo. Aí é sugar sua energia. O Mas tempo inteiro. aí, Rita, eu vou para uma coisa que eu vejo que é a base. E onde também eu quero trabalhar com você, caso você tenha interesse e está me escutando agora. A base de tudo aqui no planeta, e quando a gente fala do ser humano, é a família.
Porque, é como você falou, Porque o foi o que ensinou a pai e gente. mãe, exato, Se pai você e mãe perguntar aos são grandes mestres, portais. você perguntar aos grandes mestres, não vai ser base, Não, vai mas é ser assim, portal. é isso, eu tô dizendo a base porque é um portal. Sim, É através de um pai e de uma mãe, a gente precisa do espermatozoide de um óvulo e precisamos de para uma chegar aqui. gestação para que a gente possa ter esse corpo biológico. Certo. Beleza. Aí, esse corpo biológico vem com uma essência. Eu sou. Isso. É tanto que meu livro agora, que eu estou lançando com Fernanda Groba, Ai, que lindo. falando Homens que Inspiram, eu estou Uhum, falando sobre o astronauta e seu traje. O que é que você entende exatamente. sobre isso? É. Eu quero dizer, O astronauta espírito que vem, é o porque ele vem, e o espírito, traje que a gente vai vestir o agora. traje é a roupa, o qual a gente está aqui agora. Eu estou É, falando sobre isso, eu estou falando sobre espírito e falando sobre corpo. é. O astronauta e seu traje. Então, o que acontece? Esse astronauta e vem nesse traje, ele tá ali, é como se fosse um disquete vige, é como se fosse um pendrive. Vamos se perder, vamos se perder, vamos se perder, para Aí o que depois a gente acontece? se achar. Papai e mamãe, porque assim, quando a gente vem para aqui, a gente vem para um planeta que tem uma religião, tem uma região geográfica, tem uma condição, uma moeda, Tem um tem uma sistema de poder, cultura, tem um tem um sistema de sistema, poder. tem tudo. Então, papai e mamãe já foi moldado com esse sistema. Dentro da mitologia grega fala que são os titãs, são Uhum. forças que a gente não controla. É, E aí, o que é que mamãe e papai faz? E vou te dizer duas coisas importantes. Papai e mamãe ensina a gente tudo isso e mais a sociedade, que a gente manda o filho para a escola, o filho é ensinado tudo aquilo que é e a gente não pré-estabelecido. vai poder fugir disso. São forças Não, você está incontroláveis. aqui para você passar por tudo isso mesmo, não tem Certa. como. Aí o que acontece? Mas eu tô te falando pra gente chegar nessa consciência, pra dizer assim, eu viver, eu espírito, e de repente eu tá vivendo a questão da minha mente, do meu ego. Então, assim, aí você vai ser ensinado tudo aquilo. E ainda nós temos um probleminha muito grave, Rita. Tudo que foi sombra de papai e mamãe, tudo que papai e mamãe foi castrado, que meus avós: "Psh, isso não pode, não faça assim, fecha a perna, tá errado, roupa curta, não é assim que beija, não é assim que namora, a mulher não pode fazer isso, o homem não pode fazer aquilo". Tudo que foi castrado, o que é que papai e mamãe vai fazer? Castrar em mim também. E aí, por eu também não ter consciência, eu vou ter filhos e vou também todas as minhas sombras, todos os meus medos, eu vou castrar também nos meus filhos. E aí se torna aquela herança maldita, aquele padrão Aquele ciclo repetitivo e o vicioso. ciclo vicioso. E aí, só para finalizar, e como a gente está falando sobre consciência, falando sobre espírito e falando sobre espiritualidade, eu quero trazer uma coisa. Uma das coisas muito espiritual e que as pessoas têm hora que não têm, e não sabe por quê, é o dinheiro. Com certeza. Sabe por quê? Porque dinheiro para existir, primeiro ele pinta aqui. A gente tem que pensar quanto eu quero ganhar, quanto eu quero. Então, assim, primeiro ele é uma energia espiritual que se torna materializada através de um papel. Uhum. A gente, de moeda, em níquel ou de repente em papel. Energia espiritual materializada. Porque, como você falou, e eu já sempre venho falando aqui, tudo é energia É. também. E a gente Tudo é pega essa energia. Tudo energia é e energia. materializa. Ah, vou materializar esse. Quero comprar um notebook. Então eu arrumo o dinheiro e vou lá e compro um notebook. Foi uma energia que eu tive, que transformei no dinheiro e fui lá e comprei uma coisa material. É a minha energia que vai fazer eu ter a minha frequência, a minha vibração, né, a minha Exato. E elevação. quantas pessoas de repente vivem aí sofrendo em relação, até pela questão financeira, É, porque ele não sabe como fazer e entender essa é. dinâmica. Ó, na verdade, assim, a minha terapia quântica, tá? Quando a pessoa vem a mim, como você falou aí, minha mãe, meu pai, a gente vai carregar isso. Tem um filme de Harry Potter que fala claramente isso, os Delementadores. Os Delementadores, quando eles chegam e eles jogam o espectro patrono, o que é o espectro patrono? É o espírito, é o eu sou. Então, quando vem aqueles alimentadores Aí é que vai luz. sugar tudo que está em você, que você vem de pai, de mãe, seus medos, seus traumas, herdou de família, herdou herdou na sua mente, tá? Porque você achou que aquilo é verdade, que aquilo é isso mesmo, porque a crença militante findou ali. Aí esse espectro patrono vai seguir você a vida inteira. Esses delimitadores vão seguir você a vida inteira, esses obsessores, tá? Dessas trevas, dessa escuridão que você carrega familiar que te Sombras, ensinaram, né? essas sombras, são os delimitadores. E você joga o que nele? Espectro patrono.
né? Harry Potter fala bem isso. O feitiço. O feitiço. E o que é isso? É minha iluminação da minha consciência, que eu estou livre de vocês. Eu venço vocês. Então, o que é que eu sempre faço nas minhas terapias quânticas? Eu não vou fazer jamais você uma reprogramação. Eu não vou fazer você dar de ré. Eu não gosto e eu não posso, porque meus cursos não me levaram a isso. Meus cursos me levaram a totalmente diferente, tá? Quando você dá de ré, reprogramar, ressignificar. Você tem que dar de ré em todos esses traumas, compreender eles para você avançar. Não, eu não vou ré, tá? Eu vou fazer simplesmente que tudo isso, né, perca o sentido quando você conhece a verdade, porque eu vou lhe ensinar o caminho da iluminação. Eu vou ser a facilitadora de te puxar para cá. Quando eu te puxo para cá, apenas nenhum momento que você esteja passando na sua vida, né, que lhe traga, né, porque a gente tem, até esqueci nos bastidores essa palavra, eu estou esquecendo ela de novo. Gatilhos. Gatilhos, né? Eu estou plena, eu estou curando, eu acho que está tudo maravilhoso, eu estou livre, e aí acontece aquele gatilho de novo na minha vida. Nossa, eu não esperava isso. Eu até ouvi de uma coach, né, que ela é maravilhosa até, e ela estava até no meu programa nesse dia, e ela atende muito, e ela falou para mim, eu não consegui atender essa semana, eu estou em pânico, porque eu descobri que meu pai não é meu pai. Eu descobri que meu pai biológico, que meu pai, né, que me criou, não é meu pai biológico. E aí eu vi ela perdida, e ela não conseguiu, ó o gatilho. Então você reprograma. Vamos reprogramar tudo isso de novo? Não. Eu quero que você se distancie de tudo isso, compreenda tudo isso. Quando você entende a iluminação, alcança a iluminação, tudo isso vai perdendo o sentido. E como você falou, o próprio Jesus, né? Pronto. Mulher, o que é que tu está O que sentindo? é que você está sentindo? Senhor, sua mãe e seus Mulher, irmãos estão aí. Mulher, Minha mãe, meus irmãos. enxugue suas lágrimas, mulher, não mãe, tá? Então, o que é que acontece? Quando eu falo tudo isso, perde sentido. Sentido vem da onde? De sentir. Você não sente mais, e esse sentir não vai lhe causar mais nada, porque se você não tem muita sente... gente que sofre muito. Mas claro, porque, Titânio, não é fácil você elevar a sua mente. Não é fácil você sair dessa escravidão. Não é fácil você sair dessas algemas. Não é fácil. Mas existe uma grande facilidade. Eu quero. O querer... Eu posso. Eu posso. Eu quero é o primeiro passo. Porque eu quero. Tá? Você chega para uma pessoa alcoólatra e fala, você destruiu sua vida. Você acabou com seus filhos. Tá entrando pelo ouvido, você acabou de sua família. Eu vou lavar no ar. Eu vou não sei o quê. Você não está vendo. Você não tem mais emprego. Você não tem mais nada. Nada o drogado. Muda. Aquela pessoa que teve pessoa uma vida que mora na rua. Já está morando na rua. Ah, vou te dar uma casa, não sei o quê. Não, eu vou lhe levar para a clínica. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Para. Eu não quero. Isso. Eu não quero. Então, se você não quer, você não sai dali. O querer. Então, a partir do momento que você fala, eu quero, você já está pronto. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu consigo, tá? Então, na vida inteira, toda vez quando você acordar, você tem que falar, eu recebo, eu mereço e eu agradeço. Né? Porque quando você atinge a iluminação, aqui na Terra, você todos os dias vai agradecer a iluminação que você se encontrou com você mesma. Né? Perfeito. Então, eu atingi o meu eu sou. E aí você percebe o seguinte, é como se fosse, Jutânia, você está lá um pouquinho, não de superioridade, mas sim de elevação. Mas não tem. Você senta e começa a assistir as Exato. vidas. Você começa a assistir até a sua vida. Mas a gente precisa olhar a nossa vida de fora. Mas não é fácil. Não, só para quem tem consciência. Para quem tem consciência, você se libertou dos egos, né? Interessante, Jutânia. Eu vou até contar uma coisa de experiência própria, atualmente mesmo, né? Eu me separei, um relacionamento de 26 anos, como vários relacionamentos normais, né? Mas separamos muito bem, ele é meu amigo, temos 2 filhos lindos, maravilhosos, e vida que segue sempre, né? Sempre tive, antes de ter essa consciência mesmo do eu sou, eu já tinha essa consciência da libertação. Né? Eu nunca achei que, né, ninguém é dono de ninguém, cada um. Jesus Cristo, né, ele veio sozinho e sozinho ele foi. E ele andou sozinho, ele trilhou pelo mundo e passeou pelo mundo sozinho. Né? Outra metáfora que a gente tem que compreender.
Então o que aconteceu? Aconteceu que quando, de fato, chegou o final de tudo e ele arrumou as malas, que é um momento mais difícil de uma separação, né, você realmente vê alguém que você viveu 26 anos, mas muito bem, né, muito bem resolvida a nossa situação, arrumar as malas e sair de uma casa que vocês construíram tudo aquilo juntos. Aquela energia, aquelas memórias, aquilo tudo. E ele foi, arrumou e eu fui até com ele, disse a ele boa sorte, né, desejei de coração mesmo tudo que eu desejo para ele, que é uma pessoa muito boa, e eu fechei a porta. E naquele momento, Jitânia, eu desci um pouquinho para a dimensão, porque eu me cobrei o meu sentir. Você entende? Eu estava tão presa àqueles 26 anos, que eu me cobrei porque eu não estava sentindo aquela tristeza, sabe? Porque eu não estava sentindo aquela perda. Porque eu não estava sentindo. Mas aquele momento, eu estava me assistindo. Você entendeu? Eu me senti me assistindo. Eu me senti como se fosse a situação está aqui presente agora, mas é uma situação que já passou e eu só estou assistindo esse filme. Você entende aonde sua consciência pode te levar? A você estar vivendo o presente, assistindo o presente e você não está nele. Olha, Tesla, né, que foi, né, pobre, né, fez e lançou o carro, né, através da quântica e tudo mais. E ele utilizou 3 números, ele descobriu o processo dos números do sucesso, que é 3, 6, 9. Ponta da pirâmide, 3, 6, 9, 3, 6, 9. E o que é que ele fazia? Toda vez que ele ia dormir, ele fazia essa vibração em 369, 369, porque tem um estudo, sim, numerológico desses 3 números, tá? É um estudo realmente vibracional e espiritual. E toda vez que ele dormia, antes dele dormir, ele começava a visualizar 369, tudo que ele queria de prosperidade. Sabe o que acontecia? Ele entrava em alfa, tá? E quando ele entrava em alfa, ele pegava esse momento para ele acordar. Isso está no livro, ele contando a história do livro de Tesla. Por quê? Porque ele entrava no sonho e do sonho ele puxava para a realidade. É muito difícil você fazer essa técnica, mas ela existe. A maioria dos grandes empresários utiliza essa técnica. A maioria dos donos do mundo financeiro utilizam essa técnica. Quando eu entro em alfa, na minha vibração 369, eu começo a visualizar o carro, o crescimento financeiro, né? Tudo aquilo que eu quero financeiro. E eu entro em alfa, eu estou me vendo, eu acordo. Aí eu puxo. Né? Isso eu estou falando egos, eu estou falando terra, tá? Não estou falando espiritual, mas eu estou falando o que realmente você pode, a nível quântico, de quantas coisas você buscar da sua alma, do seu espírito. Então, o que é que acontece? Quando você alcança essa condição de eu sou, de consciência, só existe, Jotânio. Tanta coisa perde. Olha, gente, eu não quero dizer assim, sim, Rita, você atingiu uma certa iluminação, né? É pouco ainda para mim, claro, então estou no planeta Terra, não fui para outra dimensão, a minha consciência está aqui. Hoje você é uma facilitadora, tá? Mas você tem filhos, então você tem amor, né? Se acontecer alguma coisa com seus filhos, você tem família, você tem irmã. Claro, porque a consciência plena ela é puro amor. Você não existe na consciência plena você desejar mal para ninguém. Não existe na consciência espiritual você fazer mal para alguém. Né? Não existe numa consciência espiritual você desejar o financeiro. Você sabe porque você deseja sim que seus caminhos se abram para aquilo, tá? Mas você não busca o financeiro. Aí eu te pergunto, Gitano, o financeiro é importante porque foi assim ensinado, né? Mas a gente sabe que quando a gente transcende, o que é que você leva? O que é que a gente leva daquilo ali? Qual é a casa que você leva? Qual é o carro que você leva? Qual é o anel que você leva? O que é que você leva? Só consciência. Pronto. E ela que vai ser o julgamento para outra dimensão. Julgamento que você mesmo faz. Que você mesmo faz e que também vão fazer na passagem de onde você vai, tá? É uma escola, o universo é uma escola. É uma escola com faculdades.
Eu aprendi aqui e vou subir para a faculdade, eu vou descer. Entendeu? Então, o meu aprendizado aqui é que vai me dizer para que faculdade eu vou. Lá ou cá? Engraçado disso, você falando uma coisa, eu morar no interior, e olha só, né, o que a gente fala, do que você falou das palavras, eu tenho um vídeo também que eu já citei para as pessoas assistirem, eu dizia assim, eu, eu não volto mais aqui, eu dizia. Sim. E assim, aí eu busquei todo um caminho ao qual eu acredito que eu já aprendi e estou aprendendo, porque quando tem vida não está estagnado, né? E a gente se permite, É eu me móvel, permito, móvel, exato. mudanças. Então, há tudo isso, porque assim, se eu não quero voltar, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender. Eu tenho que estar cada dia mais aprendendo, eu tenho que estar doando, eu tenho que estar fazendo, por isso que eu estou aqui. Canal no YouTube, Instagram, né? Estou aqui no JP Podcast, Com certeza. né? Daqui a pouco a gente acaba o podcast. Olha, eu digo assim, ó. Existe a alma e existe o espírito. E esse é o salto quântico. Sair desta vida, de tudo que a gente aprendeu, chegamos aqui justamente para essa elevação, vamos ter que passar por tudo isso mesmo, até a gente chegar realmente nesse salto quântico e a gente alcançar realmente a nossa alma. Mas você percebe o seguinte, o espírito, ele é a elevação e o seu sentir, tá? Quando o Jotânio saiu do interior, ninguém ensinou a ele, nem ninguém falou para ele, eu não volto mais aqui. Quem te falou eu não volto mais aqui foi você mesmo. Mas eu tava É. falando voltar mais aqui, não era do interior, é Não, da vida aqui. da vida, isso que eu tô te Isso. falando, entendeu? E você falou isso, então eu não volto mais aqui, foi o seu sentir, né? Porque o nosso eu sou é o nosso sentir. Ele sempre vai dar insights a gente, tá, Jotânio? Ele sempre vai. Você vê como a mente é sabotadora, né? Eu vou te falar uma coisa do seu sentir, né? Como o seu instinto de eu sou, ele é tão forte na gente. Quando eu digo a não mente não existe, então ela some. E aí, essa espiritualidade vem em vibração. Por exemplo, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui meio clichêzinho. Tem um carro ali, tá? Esse carro tá sem roda, uma roda, e o macaco tá segurando o carro. E ali tá consertando aquele carro. Aí seu filho, tá? Você tá com sua esposa, vamos botar uma mãe, tá? Vou botar uma mãe, em termos de física, é mais fraca. Aí seu filho vai por debaixo do carro. E sua esposa tá perto. E o macaco caiu. Nessa hora que ela vê o filho, isso é tudo muito rápido, que ela vê o filho debaixo do carro e que o macaco cai, ela carrega o carro. Ela consegue segurar este carro. Ela consegue até virar este carro. Mas ela, como mulher, não tem força para isso. Porque a não mente some. E o sentir vem. Entende? Uhum. Mas se você falar, mulher, o macaco tá caindo, não tem seu filho ali embaixo. Tá? Não tem o sentir, né? Tem a mente. Segura aí, segura aí. Não, você tô aguentando, não tô aguentando. Entende? Então você entende quando a mente some, aí a consciência vem. A vibração é luz, é força. O que é vibração? É tudo que vibra, é tudo que tem força, né? Ela é forte. Não existe vibração. E tudo vibra. Tudo vibra. Aí você vê que a mente é sabotadora, né? Então a gente precisa ir vivendo essas almas, vivendo esses egos, vivendo essas histórias, nos perdemos, passearmos pelos labirintos, buscarmos a compreensão até o nosso momento desperto e eu quero para descobrir o salto quântico. É isso aí, Rita. O podcast a gente tá chegando aqui no final. Eu espero que tenha assim sido assim maravilhoso para você, que tenha somado na sua vida. E se você gostou, deixa aqui seu comentário, seu like, compartilhe, porque eu acho que muita gente precisa saber um pouco do que a gente já falou aqui. E desde já agradecendo a Rita, né, por essa presença dela aqui, por estar doando o seu conhecimento, esse momento da tarde que ela saiu para vir fazer esse podcast. E muita gratidão, Rita. Oh, E como eu gratidão a falei você, antes, né? Jotânio. A gente só dá o que tem na vida, né? Então, Exatamente. assim, eu desejo sucesso para você nessa nova caminhada, nesse novo fluxo, desse salto quântico. E dizer que o JP Podcast está lisonjeado pela sua presença e pela Nossa, eu nossa que tô conversa. lisonjeada aqui. Então, vou deixar para você as últimas considerações e fica à vontade para você falar o que quiser, falar um pouquinho sobre o seu programa.
né? Olha, a Vem Bahia, né, o programa No Paladar, ele está voltando lá para abril, maio, né? Vou voltar com Fernanda Groba, como minha sócia, ó que coisa boa, Uau! em outra emissora, né? Você de volta também, que é um quadro maravilhoso, né? Que só soma cada vez mais no programa. Então, esse projeto, sim, ele está a caminho, né? Ele está já na vibração positiva, como sempre, mas Claro. daqui a pouquinho ele vai florescer e a gente volta, né? Com todo o nosso legado, né? E o saber fazer, e o saber servir também. E hoje, como estou muito terapeuta holística, né, e quântica, então estou trabalhando essa questão de vamos deixar tudo isso para lá, vamos compreender tudo isso, elevando a nossa mente, né, e aí você nunca mais volta. Você não tem gatilho que faça você voltar. Não existe gatilhos. Não, você não vai ré, você vai sempre, tá? Então, eu estou na Biosalute, que é uma clínica ali na Pituba. Então, estou com essa parceria com Marcela Franco, que abriu, muito obrigada, Marcela, que abriu portas para mim, Legal. né? Ali a gente está fazendo esse trabalho maravilhoso. Então, lá eu também faço a consulta, apenas uma consulta aos oráculos, se você quiser. Né? Como eu te falei dos arquétipos, eu preciso ler você, eu preciso. Você quer uma coisa urgente, tá? Você não quer fazer a terapia. A terapia eu vou precisar de 8 sessões para a gente poder trabalhar realmente, né, muitas coisas, através da radiestesia, através de desbloqueio de chakras, né, que a gente vai ter que fazer isso, né, cada um tem sua parte, né, de Entendo. saber, mas eu preciso que muitas coisas bloqueadas em você, eu preciso programar o seu corpo primeiro, tá? Para depois de programar o seu corpo, essa parte densa, né, eliminar, deixar você mais leve, aí que a gente vai para a parte energética, a parte mental já vai se eliminando para a gente chegar na espiritual. São 8 sessões que a gente faz essa terapia quântica. Lógico que com entendimento, questionários, conversas e toda a parte de ferramentas também que eu utilizo para essa cura, tá? E essa parte, a terapia holística. E a parte de atendimento que eu faço, que é a parte de oráculos, tá? Principalmente o tarô, que a gente vai fazer essa viagem da sua vida, nessa Maravilhoso. leitura. Amo demais, de Aham. paixão. Eu não tenho como agradecer ao universo, tá? Essa claridade, esse entendimento de ser a facilitadora desse destino das pessoas, de ler as pessoas por dentro, né? O mundo para as pessoas e a pessoa para o mundo, porque o tarô ele fala isso através dos arquétipos, né? Dá esses direcionamentos, né? Essas conversas, né? Ler um pouco do perfil, dos pensamentos, do quanto de ego que tem ali a ser trabalhado, né? A ser eliminado e ser direcionado também. Então, tô lá, na Biosalute, tá? E se quiser Beleza. também me acompanhar aí no Instagram, é @RitaBrandãoTV. E eu lhe Legal. agradeço demais estar aqui, né? Aquele nosso editor que fica ali quietinho, caladinho, maravilhoso, que eu adoro o trabalho dele, viu? Vocês vão vendo aí o trabalho, você tá vendo toda essa parte aqui que tá passando aqui, essa questão de jogo de câmera, essas coisas, é a perfeição ali. Com E a você, certeza. Jotânio, meu grande amigo, tá? Obrigado, Muito minha obrigada amiga. pela abertura de portas, muito obrigada por caminhar comigo no meu projeto também, Com tá? No meu certeza. programa. Sucesso para você. E que Obrigado. bom, maravilhoso a gente estar com esse encontro aqui de espíritos, Foi né? maravilhoso. É isso aí. Parabéns.